Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Você vai ver, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai separar muitas vezes mente e corpo. Fica mais fácil. Mas tem um problema porque as pessoas, tipo, assim, porque a pessoa separa também mente do cérebro. Aí já começa, aí não faz sentido. Então, esse é o ponto. Onde está a mente? Não tá? Não tá. E esse é um problema, porque quando a gente fala mente, a gente está se referindo a quê? Porque senão é só falar cérebro. Mas tem um porquê da gente falar mente. Mente, vou falar para você como é que eu entendo isso. Tá. E eu não criei isso, tá? Eu tô me baseando em vários autores. Mente é o que o cérebro faz quando a gente está pensando. Mente é mais um comportamento do nosso cérebro do que um lugar. Só que quando a gente fala na minha mente, parece um lugar, né? É como se fosse um comportamento interno, um comportamento abstrato. Interno, abstrato, exato. A gente está aqui conversando e tem alguma coisa... Você não sabe como você está fazendo isso, mas agora, enquanto eu estou falando, você acabou de fazer assim, ó. Você sabe como é que você fez para fazer assim? Quais foram os circuitos? Eu não sei. Talvez tu saiba. Não, eu nem sei. Porque a gente, quando está se comportando, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não tem controle sobre isso. Você não escolhe pensar o que você pensou. Mas e daí, assim, a gente tem controle em algum momento? A discussão mais clichê aqui do nosso podcast. Se a gente tem controle sobre o quê? Sobre alguma coisa. Essa pergunta também vai longe. Cada pergunta dessa a gente poderia passar um podcast inteiro, né? Porque, assim, depende do que significa ter controle. Tá. Né? É isso. Eu não controlo o pensamento que aparece na minha cabeça. Claramente eu não controlo, né? Porque a gente não pensa absurdo, você fala, nossa, por que eu pensei isso? Veio na cabeça, né? Mas tem alguma coisa que faz acontecer, assim, né? E aí, o que seria a mente, então? Que seria... Talvez seria melhor a gente falar como um verbo, mentar, sabe? Que é algo que o cérebro está fazendo. A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo a relacionar coisas. Então, como é que a gente aprende que isso aqui se chama um copo? Porque a gente viu alguém chamando de copo. A gente viu alguém chamando de copo. E aí chega uma hora em que aquela palavra, copo, grudou nesse objeto aqui, a ponto da gente olhar, a gente sabe, copo. Mas isso não é óbvio. Um bebê não sabe isso. A gente aprende isso. Aí esses aprendizados vão se relacionando. Então tem uns experimentos muito interessantes, assim, que você pega copo e garrafa. E aí o bebê sabe copo, mas não sabe garrafa. Aí alguém chega e fala assim, pega a garrafa. O bebê olha para a garrafa. Porque ele vê, esse objeto eu conheço, tem o nome. Ele não está pensando isso, mas ele já vai, esse eu conheço, aquele eu não conheço, garrafa deve ser aquele. E isso vai acontecendo, o nosso cérebro vai aprendendo assim. O nosso cérebro vai o tempo todo, a vida inteira. E é isso, e a gente não tem controle sobre isso. A partir do momento que a gente começou esse jogo, não tem fim, mas a gente fica a vida inteira aprendendo coisas e relacionando coisas. Agora, eu e você estamos criando muitas relações. Gabriel está criando relações na cabeça dele agora. E a gente carrega isso. Então, o que eu aprendi sobre copo ao longo da minha vida vai ficando. E aí, a ponto de eu ver um copo e vai disparando redes relacionais. Então, a gente poderia dizer que mente é meio essa rede de relações que vai se formando. Cara, é quase como se fosse um computador, né? Vamos dizer quase assim. Porque o computador, ele tem um ambiente virtual que tu meio que ensina as coisas e ele correlaciona. Porque na minha mente, assim, quando eu olho pra esse copo, eu consigo pensar em várias histórias envolvendo copo, vários tipos de copo, várias coisas. Eu busco esse arquivo, é como tu vai precisar de alguma coisa no celular, tu digita a palavra e aparece tudo aquilo. E um computador funciona assim. Então vamos botar que mente seria como se fosse esse ambiente virtual
e, sei lá, o resto seria o teclado, as outras coisas seria como se fosse o nosso corpo. É uma doideira Que dá um isso, input né? de dados e tal. É uma doideira. A cara que você tá fazendo... É, porque é uma doideira, é complicado de entender. É super complicado de entender e ao mesmo tempo é fácil de fazer. A gente tá fazendo isso o tempo inteiro, né? O pessoal do RFT, que é uma teoria sobre isso, sobre linguagem e tal, eles chamam isso de responder relacional arbitrário. Relacional, que são essas redes de relações, e isso é arbitrário, porque imagina o seguinte, imagina que você vai falar, tá chegando perto do podcast acabar, aí você chega pra mim e faz meio assim, ó. E aí eu faço assim pra você. Isso aqui não tem relação nenhuma concreta com acabar. Isso é uma convenção, né? Uhum. Isso aqui também. É uma convenção. É arbitrário nesse sentido. A gente aprendeu isso, que isso aqui é meio, vamos acabando? Tá jóia, vamos. Né? Só que a gente aprende isso e aí isso fica automático. E existe uma carga de coisas que a gente sabe sem aprender. Porque, por exemplo, quando eu vejo o comportamento canino, né? Eu tenho 2 cachorros... Cachorros? Não, cachorro, né? Não é plural metafônico. Plural metafônico é porco e porcos. Eu tenho 2 cachorros bem grandes e eles têm uns comportamentos que, assim, não parece que eles aprenderam. Parece que é instintivo, como se eles tivessem um conhecimento genético, sabe? Tipo de, sei lá, comer grama quando tá meio mal do estômago e vomitar. Da onde vem isso? E a gente tem isso também? A gente também tem isso, né? A gente tem isso também. O Skinner vai falar de 3 níveis, né? Uhum. Filogenético é um aprendizado da espécie. A nossa espécie aprende. É como se fosse um instinto. É como se fosse um instinto. Tem coisa que a gente faz porque os nossos antepassados aprenderam. Medo de cobra. Tem uns estudos interessantes sobre medo de cobra. Que você faz experimento de associação, de estímulo, Uhum. e com estímulo aversivo. Então, assim, um choquinho, de repente, a gente vai aprendendo a associar uma foto, uma imagem de uma casa, de uma flor, e o choque. A ponto de... Só que imagina que passou muito rápido isso. Uma casa, uma flor e tal. Aí só a casa te dá choque. Sem você perceber, quando aparece a casa, em frações de segundos, seu corpo já responde. Tem um aprendizado. Só que se for uma imagem de uma cobra, o seu corpo aprende muito mais rápido que o de uma casa. Ele já está programado para aprender Tem alguma a coisa... associar cobra com estímulo aversivo. Os nossos antepassados que aprenderam a ter medo de cobra sobreviveram. Então, de alguma forma, a gente carrega esse aprendizado. Mas tu não tem a sensação de que com o mundo moderno a gente meio que perdeu a capacidade de viver esses instintos naturais, vamos dizer assim? A gente vai perdendo alguns, né? Mas eles estão aqui. Exemplo bom sobre isso é o sono, né? Porque o nosso comportamento de dormir é muito parecido com os no corpo, eu digo. Uhum. É muito parecido com os nossos antepassados de 300 mil anos atrás. O nosso corpo reage de forma muito parecida ao cair da noite. Uhum. Do que dos nossos antepassados. Só que a gente fica acordado até de madrugada, então a gente meio que burla isso. Só que o nosso corpo não sabe disso. Então a gente paga o preço. Mas o nosso corpo nunca vai saber disso também. Teoricamente sabe, ele aprende também. Mas como que ele vai... Tipo assim, isso não tá sendo selecionado? Tá sendo selecionado. Porque a pessoa que ficou trabalhando até de madrugada, de repente foi promovida. Tem uma seleção, senão... Ó, isso é legal. Mas eu vou te dar um exemplo social que vai de encontro a isso. As pessoas de mais baixa renda se reproduzem mais do que as de alta renda. Isso, tipo, já blinda essa seleção natural, vamos dizer assim. Mas o que a gente tem que pensar, Fermento, é que essa seleção se dá em dezenas de milhares de anos ou centenas de milhares de anos. Não é em 50 A gente não consegue anos. enxergar, vamos dizer assim. Exato. Então, quando você falou assim, esse nosso comportamento em relação ao sono está sendo selecionado, no curto prazo tá, porque nada do que a gente faz aconteceria se não fosse selecionado de alguma forma. Tudo que a gente faz é porque
trouxe algo. A gente tá vivo, de alguma forma. A gente tá E vivo. conseguiu se reproduzir. Ou esse exemplo do cara que ficou acordado até de madrugada fazendo um trabalho e aí recebeu um elogio do chefe. Isso é uma seleção micro de um comportamento. Pra gente falar de uma seleção... porque eu falei dos 3 níveis, né? Espécie, aí tem ontogenético, que é do ser, e tem da cultura. Então, tem 3 seleções acontecendo ao mesmo tempo. Uma coisa é o que foi selecionado para nossa espécie. Isso a gente não vai mudar agora. Mas, se a gente continuar se comportando do mesmo jeito em 10 mil anos, 20 mil anos, 100 mil anos, vai mudando. O corpo vai mudando, vai se adaptando às mudanças, né? As mudanças que a gente carrega aqui. Tem uma seleção, um aprendizado da sua história. Quando você nasceu, você começou a aprender. A seleção cultural, vamos dizer assim. Essa é a ontogenética, que é do ser. É Tá. você. Você tem uma história de aprendizado que é só sua, Fernando. Um mundo 100% individual. Você nasceu na sua família, naquele dia, naquele ano, né? Naquela configuração. Com aquele signo. Com aquele signo. Mas sim... Naquele momento, não sei a influência dos astros sobre isso, mas naquele momento tinha muita coisa acontecendo. Por exemplo, quem nasce em um período de crise econômica já tem um aprendizado diferente de uma pessoa que nasce num país rico em um momento bom da economia do país. São aprendizados diferentes já desde do berço, assim. Até desde a barriga da mãe, né? Tem aquelas coisas que... O estresse da mãe já produz hormônios que estão ali que vão influenciar no aprendizado mesmo. Então, um estresse muito grande de uma gestante pode influenciar. Tudo influencia, na verdade, é isso. Mas isso que eu falo da seleção é porque eu tenho a sensação que o ser humano virou uma espécie daquele... porco babi russo lá, que as presas crescem e perfuram o próprio crânio, mas ele se reproduz antes disso acontecer. Então a gente tá fadado a ser um fudido, porque o que eu digo assim, ó, tu vai pegar, porra, o Wesley dorme cedo, faz tudo certo, ele vai ter filho, pô. Mas quem tá fudido não fazendo porra nenhuma vai ter filho também. E aí, pra onde vai a espécie humana? Boa pergunta, né? Pra onde vai a espécie humana? Cara... Depende da gente. O Wesley tá fazendo o papel dele. Acordando cedo, dormindo cedo, falando pro menino que tá na faculdade, fazendo balada, influenciando essa galera. Demais isso, né? A gente pode fazer nosso papel também. A gente tá aqui fazendo nosso papel, né? Sim. Então tá tudo certo, assim. A gente tá influenciando. Eu prefiro pensar assim do que pensar... A humanidade não tem jeito e tal. Tipo, não, eu vou cuidar da minha vida aqui. E não é cuidar só da minha. É cuidar da minha e das pessoas que estão ao meu entorno e de quem eu tiver contato e puder influenciar.